Bom dia, meus queridos alunos do quarto ano. Como vocês estão? Como foi o final de semana de vocês? Vocês descansaram? Reporam as energias para a gente iniciar essa semana com muito conteúdo, com muito estudo? Enfim, no nosso vídeo de hoje de português, a gente vai trabalhar com o grau dos substantivos, certo? E antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de pedir que vocês colocassem aqui nos comentários da plataforma de que estão fazendo as atividades, assistindo aos vídeos, porque isso me ajuda muito e é extremamente importante para que tia Carla possa acompanhar vocês aqui pela plataforma, tá bom? Só que antes de iniciar o nosso vídeo, como é de rotina, eu vou fazer a chamada, tá? Hugo Mateus Melo Tavares, Ismael Mota da Silva Filho, João Vitor Silva Alves de Araújo, Júlio Vinícius Muniz Soares, Larissa Vitória da Silva de Oliveira, Luísa Carla Santos de Lima, Nathalie Menezes da Silva, Tiago Henrique Araújo Nascimento, Tiago Figueroa de Souza, Ana Letícia, Miguel Adriano, Caio Lucas, Ana Cláudia, Tainá Sabrina e William Cauã. Certo, meus amores? Então, eu gostaria de pedir que vocês pegassem o livro de gramática de vocês, tá? Primeiramente, o livro de gramática e abrissem na página 65, porque a gente vai iniciar o nosso vídeo hoje falando sobre graus do substantivo, tá? Então, eu gostaria que vocês pegassem o livro de gramática. Grau dos substantivos. Certo? E quando a gente fala em grau do substantivo, a gente deve levar em consideração que existem dois tipos. O grau diminutivo, certo? E o grau aumentativo. Para cada grau desse, a gente vai ter algumas terminações específicas que nos ajudam a identificar que aquela palavra está ou no grau diminutivo ou no grau aumentativo, correto? Então, para o grau diminutivo, a gente tem as seguintes terminações: inho, inha, vinho e vinha, certo? Já o grau aumentativo, a gente vai ter as seguintes terminações: ão, on, ans, ons e mais algumas que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas por que eu estou falando isso? Porque essas terminações nos ajudam a identificar a que grau o substantivo se refere, se ele está no grau diminutivo ou se ele se encontra no grau aumentativo, certo? Então, vamos para a página 65 do livro de gramática de vocês, onde a gente tem o seguinte poema: O Sabichão. Prestem atenção, meus amores, nas palavras que estão em negrito, tá certo? Então, eu tenho aqui o seguinte poema: O sabichão do camaleão tem roupa de montão, camisinha amarelinha, verde no roupão, blusa pintadinha, azul no jaquetão. Esse camaleão troca de roupa como troca de humor. Que coisa mais louca é saber sua cor. Eu queria chamar a atenção de vocês para os substantivos que estão destacados, como sabichão, roupa, montão, casinha e jaquetão. Vamos pegar esses substantivos e vamos analisá-los, certo? Eu começo com o substantivo sabichão. Vou colocar aqui sabichão. Depois, o substantivo roupa. Depois, montão. A gente vai fazer uma análise, tá? Por isso que eu tô colocando aqui no quadro. Depois, camisinha e por último, jaquetão. Camisinha. E por último, jaquetão. Certo? Olha esses substantivos aqui. Eu posso dizer a vocês, analisando esses substantivos, que sabichão está no grau aumentativo.
Olha a terminação de sabichão. O grau aqui, ó, aumentativo. Roupa, ele tá num grau normal. Não houve nenhuma variação aqui. Montão, aumentativo também. Olha a terminação de montão. Aumentativo. Camisinha, eu posso dizer que ela está no grau diminutivo. Estão vendo aqui a camisinha, a unha, que eu disse a vocês que era uma terminação característica do grau diminutivo. Estão vendo? E jaquetão, eu posso dizer que ele está no grau aumentativo. Certo? Então, dito isso, que a gente analisou essas palavras, vamos prosseguir. Os substantivos variam em grau para indicar o tamanho dos seres. Observe, jaqueta, tamanho normal. O exemplo que eu coloquei aqui, roupa, tamanho normal. Não houve variação. Jaquetinha, tamanho diminuído. E jaquetão, tamanho aumentado. Os graus de substantivos são dois, aumentativo e diminutivo, como eu já falei para vocês aqui. Geralmente o grau diminutivo é formado com as terminações inha, zinho, zinha. Geralmente o grau aumentativo é formado com as terminações ão, orra, aça, grão, eirão, arel, ázio, arão, arra e zão. Né? E vocês podem ver aí ao lado alguns exemplos de substantivos que vão estar no grau aumentativo e que vão ter justamente essas terminações, como bocarra, copázio, vozeirão, enfim. As palavras grande e pequeno também podem indicar o grau de substantivos. Exemplo aqui, gato pequeno, gatinho, gato grande, gatão. Vou colocar aqui para vocês agora mais alguns exemplos. Deixa eu apagar essa parte aqui. Colocar aqui para vocês agora mais alguns exemplos. Vamos botar aqui cachorro pequeno, certo? Vamos colocar aqui casa grande. E aí a gente vai observar os graus com as terminações. Cachorro pequeno é o mesmo que eu dizer cachorrinho. Certo? E casa grande é o mesmo que eu dizer casarão. Então a gente percebe que aqui eu tenho um rão com a terminação rão, que a gente sabe que indica o grau aumentativo. Aumentativo. E urinho aqui, que indica o grau diminutivo. Certo? Estão vendo? Então, olha a dica, fique ligado. Nem todos os substantivos terminados em inho ou zinho estão no grau diminutivo. Exemplo, vizinho. E nem todos os substantivos terminados em ão estão no grau aumentativo. Camaleão, certo? Então aí eu quero que vocês me acompanhem na página 66. Olha só, veja abaixo alguns substantivos e seu grau aumentativo e diminutivo. Forma normal, grau aumentativo e grau diminutivo. Anel, anelzinho, anelzão, anelão. Animal, animalzinho, animalão. Barca, barquinha, barcaça. Beiço, beicinho, beiçorra. Boca, boquinha, bocarra. Cão, cãozinho, cãozarrão. Casa, casinha, casarão. Copo, copinho, copázio. Corpo, corpinho, corpãozinho.
fogo, foguinho, fogaréu, forno, forninho, fornalha, homem, homenzinho, homenzarrão, moça, mocinha, moçona, muro, murinho, muralha, nariz, narizinho, narigão, pé, pezinho, pezão, perna, perninha, pernaça, rapaz, rapazinho, rapagão, sala, salinha, salão, voz, vozinha, vozeirão, certo? Então, a gente aqui tem alguns exemplos, né, de substantivos no grau normal, no grau diminutivo e no grau aumentativo, tá? Então, agora, dito isso, né, todos os exemplos que a gente já viu, eu gostaria de explicar para vocês a atividade de casa, tá? Como atividade de casa, no livro de gramática, vocês vão fazer a página 67 e 68, certo? Então, vamos lá. Observe no cardápio abaixo o uso das palavras no diminutivo. Depois escreva as respostas da questão a seguir. Então, a gente tem aqui um cardápio, onde vocês vão observar as palavras do cardápio que estão no grau diminutivo e depois vão copiá-las na letra A, tá? E vão responder as questões B, C e D de acordo com as palavras no grau diminutivo que foram apresentadas no cardápio, tá? Já na página 68, você tem o seguinte. Descubra no caça-palavras o aumentativo das palavras abaixo e escreva ao lado. Então, vocês vão colocar o aumentativo dessas palavras aqui. Vale salientar que a gente tem, lá na página 66, o aumentativo das palavras que estão sendo pedidas aqui, como muro, homem, carro, casa, corpo, cabeça, forno, voz, copo, beiço, nariz e rapaz. Terceiro, como é o nome? Meio de transporte terrestre, rodoviário que transporta carga. Sentimento que expressamos quando sentimos afeto pelo outro. As palavras da resposta estão em que grau? Grau normal, grau aumentativo ou grau diminutivo? Quarto quesito. Substitua as palavras sublinhadas das frases abaixo por uma só palavra no grau aumentativo ou diminutivo. O exemplo que eu dei aqui para vocês, olha. Sara mora em uma cidade pequena. Sara mora em uma cidadezinha. Mauro tem um nariz grande. Mauro tem um narigão. Tem um cão pequeno. Tenho um cãozinho. Eu coloquei aqui cachorro, aqui já foi cãozinho. Papai comprou um carro grande. Papai comprou um carrão, né? Então, vejam. Casa grande, casarão. Cachorro pequeno, cachorrinho, tá? No diminutivo. Certo, meus amores? Então, essas vão ser as atividades de casa do livro de gramática. Página 67 e página 68. Agora, eu gostaria de trabalhar com vocês no livro de português, porque para casa hoje vocês vão ter uma interpretação textual, tá? Do livro, do texto Sapo Contente. Então, eu queria que vocês abrissem um livro de português na página 79, tá? Página 79. Deixa eu apagar aqui. Português. Página 79. Sapo Contente. Interpretação textual para casa. Interpretação textual. Vejam só. Vamos para a página 79, correto? Olha o que a gente tem aqui. Vou ler a história para vocês, tá? Sapo Contente. De Lúcia Pimentel Góes. Olha só. O sapo, humilde, frio, pobre, feio, sabe cantar e contentar-se com a sua vida. A onça que é forte, vistosa, imponente, afamada, vive mal-humorada, inquieta, rosnando por tudo e não sabe cantar. Não podendo compreender como o sapo vivia contente, ela, sendo uma criatura melancólica, foi ao charco perguntar ao batraque o segredo da satisfação íntima e do conformismo natural.
Ora, camarada onça, o segredo é gostar do que a gente é, não do que poderia ter sido. Cada um deve satisfazer-se com a sua natureza e tratar de ser rico. Ser rico? E como pode a gente ser rico? Sendo alegre, camarada onça. Alegria é riqueza. Então vejam, olha o vocabulário aqui. Afamada, que adquire fama, famosa. Batráquio, relativo aos sapos, às rãs ou quem tem suas características ou forma. Charco, pântano. Conformismo, atitude ou tendência de se aceitar uma situação incômoda ou desfavorável, sem questionamento nem luta. Contentar-se, satisfazer os desejos, as exigências de si próprio, tornar-se contente. Imponente, altivo, grandioso, que impõe sua importância. Melancólica, triste e sombria, rosnando, resmungando. Vistosa, chamativa, que atrai a vista, agradável de ver. Então vejam só. Para casa, vocês vão fazer a página 80 e 81, justamente da interpretação textual desse texto, né? Sapo contente. Então, no estudo do vocabulário, eu tenho o seguinte: reescreva a frase dos quadros, substituindo as palavras destacadas por seus sinônimos. Você pode procurar palavras do sentido semelhante no dicionário. Então, eu tenho a onça que é forte, vistosa, imponente, afamada, vive mal-humorada, inquieta, rosnando por tudo e não sabe cantar. A gente tem essas palavras aqui, o significado no vocabulário aqui, tá? Na página 79. Segundo, escreva frases com os antônimos das palavras que seguem: melancólica e conformismo. No terceiro, associe as palavras e as imagens corretamente e escreva a definição de cada uma. Então, número 1, batráquio e número 2, charco. Quarto, risque em cada grupo de palavras aquela que não possui sentido relacionado da palavra em destaque. Batráquio, sapo, tubarão, rã. Charco, limpo, lama, brejo. Conformismo, passividade, resignação, rebeldia. Afamada, desconhecida, famosa, célebre. Rosnar, reclamar, silêncio, ebitição. Melancolia, triste, alegre, sombrio. Vocês vão riscar apenas a palavra que não se encaixa, né, no significado do que está sendo pedido, né, do que está sendo em destaque. Como batráquio, charco, conformismo, afamada, rosnar e melancolia. Qual palavra desses quadros não se encaixa nas que estão sendo pedidas aí assim? Já no estudo do texto, a gente tem o seguinte, no primeiro. O texto lista diversas diferenças entre o sapo e a onça. O que o sapo faz que ela não sabe fazer. Segundo, quais são as características do sapo e quais são as características da onça. Então, você vai escrever as características do sapo e depois vai escrever as características da onça, tá? Terceiro, apesar de ser características que podem ser consideradas superiores às do sapo, a onça não parece mais feliz. Por quê? Quarto, quem a onça foi procurar para entender como o sapo poderia ser tão feliz? Quinto, que conselho ela recebeu? Copie abaixo. Já no sexto, a que riqueza se referia ao conselheiro? No sétimo, você aprendeu algo com essa história? O quê? E no oitavo, represente o seu personagem favorito de acordo com o estado de espírito descrito no texto. Uma coisa que eu observei nessa história é que um conselho que a história traz pra gente é que a gente deve ser feliz da forma que a gente é, com quem a gente é, né? Não querer ser algo que nós não somos, não querer ser outra pessoa. A gente ser feliz com a nossa vivência, a gente ser feliz com as nossas escolhas, enfim, a gente ser feliz por ser quem nós somos. Né? Foi uma coisa que eu entendi desse texto. Eu acredito que cada um de nós vai ter uma interpretação diferente dessa história, o sapo contente. Mas, no mais, a tarefa de casa é essa. Então, meus amores, vejam só. O nosso vídeo está acabando. Eu espero que vocês tenham gostado, né, da nossa aula de hoje, onde a gente falou sobre graus dos substantivos. A gente teve também essa interpretação textual do sapo contente, que vai ficar para vocês responderem em casa, a página 80 e 81. Então, no mais, é isso.
Espero que vocês tenham gostado. Tenham um ótimo dia. Um beijo para vocês, um cheiro. E até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo.